Olá, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Agradecer aos mais de 1.900 inscritos aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacá-los. E hoje falando de uma temática que já foi pedido por alguns usuários. Um, inclusive, deixou nos comentários aí e colocou em tom de brincadeira que parece que o pessoal tem medo de falar de depressão, né? Porque no meu canal não tem muito conteúdo a respeito e por aí na internet, se você procurar também, você não vai encontrar tanto conteúdo assim a respeito da depressão. De certo modo, esse usuário não está completamente errado. Então há sim um certo medo, minimamente uma cautela da parte de qualquer um que conheça melhor essa área de estar expondo conteúdo a respeito. Por quê? Porque, como ele próprio diz, o usuário brinca que é um transtorno tão comum, né? Um sofrimento psíquico tão comum, e esse é a grande preocupação de quem conhece a área. Então qualquer um que minimamente conheça a psicologia, funcionamento psíquico do ser humano, sabe que é um transtorno, um tipo de sofrimento psíquico muito comum, e também sabe a cautela necessária justamente por ser uma coisa comum. Porque como é uma coisa muito comum, as pessoas já estão habituadas a falar disso de uma maneira do senso comum. Então, às vezes a pessoa está um pouquinho triste ali, não está muito legal, já dizem que é depressão. A pessoa está num momento de dificuldade, alguma coisa está meio sem ânimo, é depressão. Então as pessoas usam isso de uma maneira muito fútil. E isso tem vários aspectos negativos. Primeiro, que é um desrespeito com quem realmente passa por esse sofrimento. Porque a depressão não é um sofrimento agradável para a pessoa que passa. Então há uma série de complicantes e há uma série de problemas, entre aspas, que fazem com que a pessoa se sinta mal, tenha dificuldades. Não é à toa que demanda tratamento. Então, quando uma pessoa que de fato tem depressão vê outras banalizando assim esse sofrimento psíquico como se não fosse nada, isso pode ajudar ela a se sentir ainda pior. Porque as pessoas falam da depressão como se isso fosse uma coisa banal, e não é banal, não é assim. É um sofrimento psíquico real, é um sofrimento que de fato mexe muito com a pessoa, gera transtornos para ela, gera transtornos para os familiares, para as pessoas próximas dela. Então não é uma coisa que deve ser banalizada como ocorre hoje com a depressão. E aí, o que são, em resumo, os sintomas, o que a pessoa com depressão ela sente. Então é importante destacar também que sintomas são característicos de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, dois indivíduos com o mesmo diagnóstico podem apresentar sintomas totalmente diferenciados. Mas entre os sintomas mais comuns da depressão estão tristeza mesmo, e aí uma tristeza, um desânimo, muito desinteresse pela vida. Então também é muito comum que as pessoas que estejam com depressão, elas perdem o interesse por coisas que eram habituais delas, coisas que elas gostavam de fazer, elas começam a perder o interesse. Então, eu gostava de ler, por exemplo, e não encontro ânimo para ler. Eu gostava de sair ao fim de semana, ir na praça, ir no parque, levar meus filhos para brincar, ou sair com meu namorado, com a minha namorada, e eu começo a perder o interesse por isso. Então eu literalmente não vejo sentido. Ou eu saio só para agradar as outras pessoas, porque eu mesmo não encontro ânimo para sair, não encontro vontade em sair. Outra característica, começa a perder o sentido da vida. Então eu perco a capacidade, por exemplo, de planejar o futuro. Então eu deixo de fazer planos, eu perco o interesse de planejar, eu vou tentar me formar em alguma coisa, ou eu vou tentar um emprego melhor. Não, eu vou me acomodando e vou perdendo o interesse. Isso são características mais comuns que a maioria das pessoas que têm depressão acabam passando. Quais são as características mais incomuns? Então, dentre elas, se autoferir, então praticar cortes, coisas do gênero, são mais características de outros tipos de transtornos e de dificuldades psíquicas
mas pode também se apresentar na depressão. E a tendência suicida, que é assim uma das que acho que mais alarma assim da depressão, é o sintoma de tendência suicida. Mas novamente lembrando, é igual uma comparação um pouco infeliz, mas é a melhor que eu encontro para fazer. Um tumor, por exemplo, pode ser um tumor benigno que é eliminado com uma cirurgia e resolveu. Pode ser um tumor maligno que tenta se eliminar e ele persiste, mas mesmo assim com quimioterapia pode ser eliminado. Pode ser um tumor que vai gerar a morte do paciente dependendo do estágio que está. Então, os níveis de uma doença são inúmeros. Assim é a questão da depressão. São vários níveis. Então não é porque uma pessoa foi diagnosticada com depressão que necessariamente ela vai se mutilar ou vai tentar se suicidar. Então é muito importante deixar isso destacado e talvez uma das preocupações de se falar a respeito desse tema. Porque quando você fala a respeito de um tema, as pessoas tendem muito a já pegar os extremos. Eu até mesmo muitas vezes para falar de temas pego os sintomas extremos para deixar mais evidente. Mas é muito importante que se entenda que uma pessoa pode ter depressão e passar por sintomas como, por exemplo, desinteresse nas coisas habituais, um pouco de desânimo, de falta de vontade de sair de casa, que antes saía, falta de vontade de conversar com os amigos, e acabou por aí. Se trata, resolve e pronto. Ou podem existir sim pessoas que passem por situações extremas, como por exemplo tentativas de suicídio. Então a gente já viu pacientes, basta buscar os registros clínicos que são expostos em forma de literatura. Então a gente tem aí casos clínicos que são descritos ao longo da história, e a gente lendo já percebe rapidamente que existem situações de pacientes com depressão que acabam tentando formas de suicídio. Mas, novamente lembrando, não é que todo paciente diagnosticado com depressão vai ocorrer isso. Isso é um dos sintomas que pode se apresentar. Então, se você foi diagnosticado com depressão, ou se você tem um parente diagnosticado, não leve aos extremos. Então não é porque teu filho, o médico diz que o teu filho está com depressão, aí você vai ficar vigiando ele 24 horas por dia para ele não se matar. Não é assim. Então, alguns casos podem acontecer, então não é uma coisa que se generaliza. E outra coisa importante de se destacar é que a depressão ela tem tratamento, o tratamento não é tão difícil, não é tão complicado. Então, inicialmente, se o paciente estiver em situações de crise muito grave, é aconselhável a busca por um psiquiatra para inserir uma medicação que estabilize a questão hormonal dele minimamente para que ele consiga ter vontade de ir à terapia. Porque é como os meus professores mesmo brincam falando em relação à questão do uso de medicação. Então, a maioria que conhece a área de psicologia sabe que a psicologia não é muito a favor do uso de medicação, ao menos do uso excessivo, irresponsável e persistente. Então, a psicologia entende que demanda, em certos casos, a necessidade do uso de medicação, porém essa medicação ela deve ser por um curto prazo de tempo, e o importante é que a psicoterapia dê conta de estabilizar esse paciente ao nível dele não precisar da medicação mais. Então, inicialmente, se o paciente está muito mal, é importante o acompanhamento de um psiquiatra. Posteriormente, quando o psiquiatra já ministrou as medicações, você tem uma estabilidade razoável, nem seja uma estabilidade artificial através da medicação, mas você tem minimamente uma estabilidade do paciente que possibilita ele ao menos ter ânimo de ir ao psicólogo, porque os meus professores brincam aí em relação a isso, do uso de medicação, que não adianta você pregar que não se deve utilizar medicação, e aí você tem um paciente depressivo num nível que ele nem mesmo tem vontade de levantar da cama para ir para uma psicoterapia. Como que você vai tratar um paciente desse? Não tem como. Então, de fato, existem situações onde se fará necessário a intervenção médica de um psiquiatra para ao menos estabilizar esse paciente ao nível dele buscar uma psicoterapia. Mas o enfoque principal da depressão e de todos os demais transtornos é o acompanhamento psicológico. Então, se buscar uma terapia com um profissional habilitado da área, e a partir do acompanhamento com esse terapeuta, com esse psicólogo, o paciente buscar
compreender a sua situação psíquica, buscar apoios em sua volta, nas suas atividades diárias, para voltar a reencontrar o ânimo pela vida, voltar a ter ânimo nas suas atividades rotineiras diárias e desse modo se estabilizar. E aí entende-se que a partir do momento que se consiga de fato trabalhar isso com o paciente, estabilizá-lo, ele não vai mais precisar da medicação. Então ele retorna no seu psiquiatra, que já receitou a medicação inicialmente, para fazer uma suspensão, diminuição. Aí o psiquiatra é quem realmente é o responsável por isso e quem tem capacidade para estar dizendo quais são as dosagens corretas de ir se diminuindo a dosagem do medicamento até cessar por completo. Se o psiquiatra se recusar a cessar a medicação, busque outro profissional, porque infelizmente nem todos os profissionais têm ética. Enfim, creio que aqui fica um pouco claro o que é a depressão. A depressão, infelizmente, é muito uma situação psíquica, nós não gostamos de chamar de doença dentro da psicologia, mas uma situação psíquica, um sofrimento psíquico da modinha, né? Que todo mundo fala que, às vezes até a própria pessoa está se sentindo um pouco triste e fala que está depressiva, está com depressão. É necessário que não banalizemos isso. Inclusive, eu já vi pessoas que tive acesso a relatos de pessoas que banalizaram a tal nível a depressão, que se autodiagnosticaram com depressão, então se sentiam tristes por alguma coisa e acreditavam estar com depressão e inclusive conseguiram de maneira ilegal, obviamente legalizado, não é permitido a venda de psicotrópicos sem receita psiquiatra de modo algum, inclusive se faz retenção da receita, mas eu sei de pessoas que tiveram acesso a drogas de maneira ilegal, drogas farmacológicas, e se medicaram por conta em relação à depressão, sem talvez nunca ter tido depressão. Então é novamente importante destacar e deixar bem claro, somente um psiquiatra ou um psicólogo estão habilitados a diagnosticar depressão. E isso vai ser feito através de uma entrevista, de perguntas a respeito do dia a dia da pessoa, a respeito do que ela está passando, do que ela está sentindo. Então, somente um profissional da área está habilitado para diagnosticar isso. Então, não façam essa atrocidade de assistir vídeos como esse ou procurar matérias no Google ou em qualquer outro buscador e aí ver lá os sintomas da depressão. Tristeza persistente. Eu tenho tristeza todo dia, eu estou depressivo. Faça-me um favor. Existe uma gigantesca, quase de um polo ao outro do planeta de diferença entre você estar triste, do tipo, putz, aquilo que eu queria não deu certo, nossa, que chato, que porcaria. Beleza, vamos tocar a vida pra frente. E você tá triste do tipo, putz, minha vida não tem mais sentido, eu acho que eu vou dar um fim na minha vida. Há uma gigantesca diferença entre esses dois tipos de tristeza. E é importante entendermos isso e entendermos até onde que esses dois tipos de tristeza se aproximam e aonde pode ser considerado como depressão ou não. E isso somente um profissional da área vai saber te dizer. Então não é porque você se sente triste que a tua tristeza é de fato a tristeza que está, por exemplo, num DSM da vida que diagnostica o que é depressão. Por exemplo, perdeu o interesse por coisas do dia a dia, ou perdeu o interesse por sair. É uma das características da depressão. Aí o sujeito vai dizer que eu não tenho interesse de fazer tal coisa, eu estou depressivo. Há uma grande diferença entre você, por exemplo, não ter interesse de ir em uma reunião da empresa ou ir em um jantar onde você sabe que vai estar teu chefe, que muitas vezes você não tem uma relação bacana, vai estar teus colegas de trabalho, que muitas vezes você está pouco se lixando para eles, e você, por exemplo, perdeu o interesse de sair com a tua namorada, com o teu namorado. Então perder, eu consegui o telefone de uma pessoa que a minha é atraente aos meus olhos, mas não tô afim, não tô com vontade, é uma pessoa encantadora, é uma pessoa bonita, eu até pensei que queria sair, mas não tô com ânimo. São diferentes formas de perder o ânimo por coisas do dia a dia, perder o interesse pela vida. Então também existem vários padrões, várias diferenças aí. Existem distâncias muito grandes.
entre uma forma de cada sintoma e outra. Então, por isso é muito importante que ninguém tente autodiagnóstico, tente coisas do gênero. Se você realmente está se sentindo triste, está perdendo interesse pela vida, tem pensamentos que não te são muito agradáveis, pensamentos que te deixam meio para baixo, pensamentos, por exemplo, de que a tua vida não faz mais sentido, não vale a pena, tá sentindo esse tipo de coisa, ou tá perdendo o ânimo de levantar da cama. Então tem pessoas que chegam ao extremo, por exemplo, de não ter ânimo de levantar da cama, ficar dormindo por horas e horas. Tá sentindo, tá chegando nessa situação, tá complicado, tá em dúvida, psiquiatra ou psicólogo. Ambos estão habilitados. Psicólogo tem a vantagem de que já vai te encaminhar já para um psicoterapeuta adequado, ou muitas vezes, se ele mesmo faz a psicoterapia, ele mesmo já vai dar o encaminhamento necessário. Psiquiatra tem a vantagem de que, se você estiver em uma situação muito extrema, ele já pode entrar com uma medicação. Ambos estão habilitados a diagnosticar tanto depressão quanto todos os outros transtornos psíquicos. Então, na dúvida, busque um profissional. Não saia por aí se diagnosticando, e vamos ter um pouquinho mais de critério, de bom senso também, ao ficar brincando com esses diagnósticos, ficar dizendo, tal sujeito tá triste lá, é depressivo. Vamos ter um pouco mais de cautela, porque se você está falando para alguém que não foi diagnosticado com isso, para ele não vai fazer diferença, talvez leve na brincadeira, não se importe. Mas se você está falando para uma pessoa que de fato foi diagnosticada com algum tipo de sofrimento psíquico, isso pode afetá-la de maneira muito drástica. Mais ainda se você está falando para outra pessoa do lado de alguém que é diagnosticado. Então não brinquem assim de uma maneira tão coloquial com sofrimentos psíquicos. É importante lembrarmos que muitas vezes nós não sabemos quem está à nossa volta, se tem ou não tem algum desses sofrimentos, e esses sofrimentos de fato afetam muito o paciente diagnosticado. Então não banalizem. E o mais importante, sempre ter um acompanhamento profissional. Obrigado pela atenção durante esse vídeo, espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscrevam no canal e acessem os demais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.